Bem, irmãos, quero convidar os irmãos então a que nós abramos a palavra de Deus no Salmo de número 121. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmo de número 121. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições que tem por tema geral de os cânticos dos peregrinos. E o Salmo 121 é mais um destes cânticos de romagem, ou cântico de romaria, ou cântico das subidas, em que o povo de Deus ia louvando ao Senhor até chegar em Jerusalém, para ali prestarem culto ao Senhor. E o Salmo 121 é um dos salmos mais conhecidos e mais populares, que muita gente conhece. Às vezes você nem precisa ser crente para conhecer este salmo, né? Muita gente conhece. Diz assim a palavra do Senhor: cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê a compreensão da porção dessa escritura. Deixe a sua Bíblia aberta neste texto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós nesse momento mais uma vez nos encontramos, ó Deus, diante da Tua palavra que é a verdade, Senhor, Tua palavra que tem o poder para mudar as nossas vidas, pois a Tua palavra nos fala acerca de quem Tu és, de modo perfeito, claro, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, o coração, para compreendermos aquilo que acabamos de ler. E te rogamos, ó Deus, que Tu lance luz sobre as trevas do nosso coração. Te pedimos, ó Deus, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, um costume que a minha esposa e eu tomamos em nossas viagens é o costume de alugar veículos, onde nós chegamos nas cidades para onde nós viajamos. É claro que essa ideia não foi minha, não podia ser minha, tinha que vir de uma mente brilhante como da minha esposa. Na verdade, a bem da verdade, eu sempre fui muito relutante com respeito a isso. Todas as vezes que ela sugeria de alugarmos um carro numa cidade, eu ficava pensando, eu dirigir numa cidade estranha, num carro que não é meu, eu ficava muito, Mas desde a primeira vez que nós alugamos, por insistência dela, eu achei a melhor coisa do mundo. Achei que coisa maravilhosa, Por isso, maridos, ouçam bem muitas vezes o que as mulheres têm para falar, Elas têm boas ideias. E aí, algo interessante, porém, aconteceu em nossa última viagem, quando nós estivemos ali no estado de Rondônia. Nós novamente, como um do nosso costume, chegamos no aeroporto, pegamos um carro, estávamos nos direcionando ao hotel e viajamos muitos e muitos milhares de quilômetros, na verdade cerca de mais de 700 quilômetros, até um destino último que nós fomos na cidade de Vilhena, lá na ponta de Rondônia, já quase chegando no Mato Grosso. O grande problema disso tudo, meus irmãos, é que durante a viagem o carro começou a apresentar inúmeros problemas, começou a apresentar inúmeras dificuldades, problemas os mais variados daquilo que você imaginar, o carro começou a aparecer. E aí eu fiquei com uma preocupação muito grande, porque nós tínhamos que retornar para a cidade de Porto Velho, ou seja, tínhamos um pouco mais de 700 quilômetros de retorno para voltarmos num carro cheio de problemas, cheio de defeitos que estavam aparecendo, e tudo que eu pensava e se esse carro quebrar no meio da estrada? Ainda mais porque estávamos voltando somente a minha esposa e eu, somente a Camila e eu no carro, estávamos retornando. Se esse carro quebrar no meio da estrada, eu nem preciso dizer que eu fui tomado de ansiedade.
Eu como motorista e como o homem que estava ali, o único homem que estava ali na viagem de retorno, eu fiquei pensando, o que vai acontecer? 2 peregrinos estrangeiros no meio de uma terra desconhecida, com um carro que se conhece menos ainda, dando problema por todos os lados, e ainda mais de 700 quilômetros para percorrer. É óbvio que qualquer pessoa numa condição como essa, comigo não foi diferente, seria tomado de ansiedade. O que pode acontecer no meio do caminho? O que vai acontecer no meio da estrada? Meus irmãos, isto serve para ilustrar apenas um pouco do que é a nossa trajetória sobre a terra como peregrinos que somos. Isso ilustra muito bem acerca do que é a nossa caminhada como povo de Deus nesta terra estranha. Nós temos uma viagem pela frente. Alguns talvez já estão perto de chegar lá na Nova Jerusalém. Outros ainda têm uma viagem muito longa, não sabemos. Não sabemos quanto tempo ainda temos na estrada. O fato é que uma certeza nós podemos ter. É um percurso cheio de temores, porque existem muitas dificuldades e muitos problemas nessa caminhada. Nós vamos enfrentar, de fato, uma caminhada longa, cheia de percalços, cheia de problemas, e isso muitas das vezes gera em nosso coração de crentes ansiedade. Talvez pensemos, será que eu vou conseguir chegar lá? Talvez pensemos, será que o que vai acontecer no meio do caminho? Será que de fato eu vou concluir a minha caminhada sobre a terra andando com o Senhor? De fato, esta é uma preocupação que todo aquele que é um crente genuíno tem no seu coração e deve ter no seu coração. E nós muitas das vezes somos também tomados por uma espécie de ansiedade espiritual por causa disso. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, é exatamente esse o sentimento do peregrino neste salmo. Ele é tomado de ansiedade. Lembremos, meus irmãos, que estes salmos, como eu já tenho pregado desde o domingo passado, eles evocam ou falam a respeito da caminhada do povo de Deus sobre a terra, ou melhor dizendo, da caminhada do povo de Deus que vinha dos mais diferentes lugares da terra para adorarem ao Senhor em Jerusalém. Muitos destes vinham de muito longe, com o propósito de subirem a Jerusalém para adorarem ao Senhor. É por isso que é chamado de o cântico dos peregrinos, ou o cântico das subidas também. E o que temos aqui, meus irmãos, é uma breve descrição que o peregrino faz do seu trajeto. Parece que agora ele está na estrada, ele está caminhando na estrada rumo a Jerusalém. Ele está caminhando na estrada, e é claro que talvez ele pode olhar assim e ainda tem um trajeto muito longo pela frente. Se você olhar no Salmo 120, que foi o salmo que meditamos no domingo passado, nos versículos 5 e 6, eu falei aos irmãos que o autor deste salmo, pelo menos aí, do Salmo 120, ele mora muito longe. Ele está longe de Jerusalém. Ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ou seja, ele está longe de Jerusalém. Parece que essa é a perspectiva do peregrino aqui agora no Salmo 121. Eu estou longe de Jerusalém, tem um caminho muito longo e o caminho é cheio de percalços, é cheio de problemas, é cheio de dificuldades. É essa a ideia do Salmo 121, irmãos. A ideia do Salmo 121 é de um peregrino que sabe que tem uma longa jornada, uma longa caminhada, e ele pensa: o que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu chegarei ao final dessa caminhada? Será que eu vou chegar em Jerusalém? Meus irmãos, neste salmo nós encontramos exatamente o que é uma descrição do nosso trajeto, da nossa caminhada sobre a terra como peregrinos do Senhor aqui neste mundo. Porém, o que deve nos animar e nos consolar nesta caminhada é o mesmo que consolou e animou o peregrino aqui, que é o fato da presença do Senhor com ele. Ele não estava caminhando sozinho, mas o Senhor ia com ele, o Senhor estava junto dele, e era isso que animava o coração do peregrino, mesmo no meio de grandes perigos e de grandes ameaças que o caminho lhe apresentava. E é de fato acerca disso que eu quero pensar com os irmãos, sobre o socorro do Senhor em nossa jornada sobre a terra. Nós precisamos ser lembrados, irmãos, pela palavra de Deus, que nós não caminhamos sozinhos, mas o Senhor caminha conosco nesse trajeto. Nós não caminhamos sozinhos, mas o Senhor vai conosco. Eu quero pensar com os irmãos sobre este socorro do Senhor, pelo menos 3 verdades que esse texto da Escritura
tem a nos ensinar acerca disso. A primeira verdade que esse texto nos mostra é que são muitos são os perigos da nossa caminhada até chegarmos ao nosso destino. O Salmo 121 descreve, como eu disse aos irmãos, os diversos perigos que o peregrino encontraria no meio do seu trajeto e que fica subentendido, por exemplo, no verso 3. Olha aí no verso 3. Por exemplo, o perigo de sofrer algum dano físico. Ele diz aí no verso 3 o seguinte: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ora, meus irmãos, está pressuposto aí que, como era típico daquela época, nós estamos falando de um tempo em que as pessoas caminhavam literalmente a pé. Poucos eram os que tinham recurso para ter animais, para irem montados em jumentos ou alguma coisa nesse sentido. A maioria das pessoas que iam até Jerusalém, dos crentes que subiam até Jerusalém para adorar ao Senhor, eles iam a pé. E a caminhada era longa, no meio de um deserto. A caminhada era longa, no meio de muitos perigos, ou seja, a ideia de vacilar o pé que o texto nos diz aqui é a ideia de escorregar ou de tropeçar, ou de machucar os pés. Imagina que tragédia é para uma pessoa que tem um trajeto muito longo para caminhar a pé, ter os seus pés machucados. É prejuízo, e pode ser um prejuízo fatal ainda assim. Ou seja, o texto expressa exatamente esse perigo que o peregrino tinha a enfrentar. Mas existiam mais perigos ainda, como por exemplo fica subentendido aí no verso 3 mesmo, na parte B e no verso 4. Diz aí a palavra de Deus: não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Pressupõe-se aí já os perigos, que são os mais variados, ou seja, quais eram os perigos comuns nesse período aí que o autor do Salmo está escrevendo? Eram perigos, é claro, irmãos, tanto de assaltantes que se escondiam no meio das rochas, no meio das montanhas e tudo mais, e este era um perigo iminente, era um perigo que de fato podia acontecer, ou mesmo de animais perigosos que se escondiam. Nesse contexto dessa passagem, por exemplo, no deserto da Judéia, naqueles desertos, nesse tempo, hoje não mais, mas nesse tempo, por exemplo, há registro de que haviam leões, por exemplo. Leões se escondiam nas covas, nos buracos, aguardando alguma presa para passar, e eles então atacavam. Talvez o peregrino estava pensando nisso também. E aí vem a resposta a ele, quando diz aí: o Senhor vai te guardar, seja dos assaltantes, seja dos animais perigosos, porque o trajeto peregrino ele sabe que é perigoso. E não somente isso, mas ele expõe mais um outro perigo aí também no verso 6. No verso 6 ele expõe o perigo de estar exposto ao tempo. Olha aí o verso 6 aí, ele diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Novamente, irmãos, nós precisamos nos remeter a esse passado aqui, do contexto original da Bíblia. Eram pessoas que caminhavam a pé, enfrentando perigos de assaltantes, de leões, num deserto de dia escaldante, quase que insuportável o calor do deserto. Nós não sabemos o que é isso. A gente tem uma noção, né? Nós manauaras temos uma noção, né? Mas é um deserto. O deserto de dia ele é um calor escaldante, e à noite a temperatura cai praticamente a zero. São temperaturas extremas que podem causar morte mesmo. Então de dia um calor escaldante, de noite um frio terrível. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E é com base em tudo isso, preste atenção nisso, é com base em tudo isso que o peregrino ele vai começar a sua trajetória, e ele vislumbra o seu perigoso trajeto, o seu destino que ainda estava muito longe. Ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o que ele tem pelo caminho, ele conhece um pouco dessa trajetória, e aí ele diz aí no verso número 1 o quê? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Imagina aquele homem, ele está olhando para o seu trajeto, que ele ainda vai começar. Ele contempla os montes ao longe. Ele diz: eu ainda estou muito longe, e o que eu vou enfrentar são os mais variados perigos. Meus irmãos, isso ilustra muito bem o que é a nossa caminhada sobre a terra como crentes.
Ilustra muito bem, meus irmãos, porque neste mundo caído em que nós caminhamos, em que nós estamos como servos de Deus ou como peregrinos do Senhor, este mundo não é um mar de rosas. Este mundo não é um jardim florido, mas este mundo é uma verdadeira selva repleta de predadores para crentes que são peregrinos sobre a terra. Nós precisamos caminhar neste mundo conscientes de quão perigoso este mundo é, pois este mundo é hostil a nós, este mundo oferece-nos inúmeros perigos. Não é por acaso, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, ele diz algo que todos nós devemos ser lembrados constantemente: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é um dos perigos que nós encontramos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro está escrevendo isso para crentes, irmãos, porque de fato esse é o objetivo de Satanás, e não somente ele. Nós temos um inimigo muito pior do que o diabo. Tem coisa pior do que isso, pastor? Tem. A nossa natureza que está dentro de nós. Satanás está fora de nós e ele de fato nos ataca. Satanás está fora de nós, ele de fato é o tentador e ele representa um perigo a nós. Nós não podemos ignorar o perigo de Satanás. E como ilustra que Pedro, ele é como um leão. Será que algum de nós tem chance contra uma fera desse tamanho, desse porte? Não temos. É preciso jamais ignorar o perigo do inimigo, mas a nossa carne, a nossa natureza, é o que com certeza pode se levantar contra nós e atrapalhar a nossa caminhada e até nos impedir de chegar ao nosso destino. O apóstolo Paulo, não por acaso, escrevendo aos Efésios, eu queria que você fosse comigo lá em Efésios capítulo 6, mas deixe marcado aí o Salmo 120, em Efésios capítulo 6, é um texto que todos nós conhecemos, quando ele descreve ali, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a armadura de Deus, ele pressupõe exatamente o perigo que o crente vai enfrentar. Efésios capítulo 6, verso 10, a partir do verso 10, nós encontramos aí a descrição que Paulo faz de um crente que está sendo preparado para uma batalha, que vai enfrentar um perigo. Quem vai para uma guerra, quem vai para uma batalha, pode estar certo de uma coisa: você pode ser ferido e você pode até morrer numa batalha. Isso pode acontecer com você. E aí Paulo, ele mostra exatamente isso, e ao demonstrar essa armadura de Deus, ele também mostra os perigos que existem para os crentes, que são peregrinos nessa terra. Ele diz aí no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, este mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça da verdade, e vestindo-vos da couraça, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, isto é, pegando fogo, do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe aí que Paulo ele descreve uma gama de perigos. Nós temos o diabo, nosso adversário, nós temos a carne, nós caminhamos num mundo tenebroso, nós temos o dia mau. São muitos os perigos, irmãos. E parece que é exatamente essa a ideia que o peregrino ele olha aí no Salmo 121. Por isso que o peregrino ele sabe o que ele vai enfrentar. E ele diz: eleva os olhos para os montes. O trajeto é muito longo ainda. E eu sei o que me aguarda por aí. De onde vai me vir o socorro? E se me acontecer alguma coisa?
ele é tomado dessa ansiedade. Meus irmãos, isso serve para nos lembrar, mais uma vez, que nós, como crentes no Senhor Jesus, neste mundo, nós temos vários inimigos. Não é somente o diabo. Nós temos um mundo com a sua cultura que nos seduz. Nós temos as nossas próprias tentações, a nossa carne. Nós temos o próprio diabo. Nós temos inúmeros inimigos que estão aí neste trajeto, nesta caminhada que temos aí. E nós não podemos ignorar com os inimigos que estão aí diante de nós. Por isso, meus irmãos, devemos ser lembrados e somos lembrados da palavra de Deus acerca do cuidado que devemos ter em nossa trajetória, em nosso caminho. Por isso eu digo a cada um de nós: não brinque com o diabo, não brinque com a carne, não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, porque isso de fato é o que pode e de fato nos atrapalha em nossa caminhada, até o nosso destino. O diabo, diz a palavra, como eu citei os irmãos na carta de Pedro, ele é como um leão, que está à espreita de qualquer um desavisado, que está à espreita de qualquer pessoa que, por não estar atenta, ele vai certamente atacar. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é exatamente fugir do diabo, como diz a palavra de Deus. O que nós devemos é fugir das tentações, fugir do pecado. E, como diz a palavra de Deus, nós, em nossa trajetória, acho interessante em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, em nossa trajetória, ele diz, a palavra de Deus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É assim que nós devemos olhar. Nós devemos caminhar atentos aos perigos. Nós devemos caminhar sabedores que somos e conhecedores da palavra de Deus, que existem perigos no caminho. Mas devemos caminhar desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, voltando ao texto lá do Salmo 121, a palavra de Deus nos ensina uma segunda verdade que nós precisamos entender acerca da nossa caminhada sobre a terra como peregrinos. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que, apesar dos perigos, apesar das ameaças, apesar de tudo aquilo que de fato possa vir a caracterizar como uma grande ameaça a nossa vida e a nossa caminhada sobre a terra, nós somos lembrados pela palavra de Deus algo que é maravilhoso, e é isso que anima o peregrino aqui, que o Senhor Deus, ele está conosco em nossa caminhada. O Senhor está conosco em nossa caminhada. Aliás, permitam-me voltar à ilustração do início da mensagem. Era exatamente isso que eu orava ao Senhor o tempo inteiro, pegando um veículo que não estava bom, um trajeto ainda muito longo. Tudo que eu pedia: Senhor, vai conosco, Senhor, porque eu não confio no motorista, e muito menos no carro. Não confio em ninguém aqui. Mas eu te peço que tu possas ir conosco. Meus irmãos, isso é exatamente para ilustrar que nós devemos contar com a presença do Senhor. E é isso que o peregrino faz aqui. Não é isso que ele diz aí? Quando ele diz aí no verso 1 e no verso 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele indaga. E é como se o Espírito de Deus falasse ao seu coração, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O peregrino, então, ele é lembrado em seu coração e em sua mente de que ele não está só, de que a sua caminhada sobre a terra não é solitária, mas o Senhor está com ele. O Senhor vai com ele. Diz a palavra de Deus aí no verso 3 que é o Senhor quem guarda os pés do peregrino, como diz aí no verso 3 aí, para ele não escorregar, para ele não tropeçar. É Ele quem também fornece, nos versos 3 e 4, é Ele quem fornece segurança 24 horas ao peregrino, é o Senhor quem guarda este peregrino. Eu acho interessante, irmãos, o verso de número 4, quando ele diz: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Este é o Senhor que está conosco, Ele não dorme. E eu acho tão interessante uma das orações que nós fazemos pela manhã, minha esposa e eu, quando nós oramos ao tomar café. Eu sempre oro e agradeço: Senhor, muito obrigado porque Tu nos guardaste enquanto nós dormíamos.
Não é maravilhoso pensar nisso? Enquanto nós estamos dormindo, nós temos esse direito. O nosso guarda, ele não dorme. Ele está atento 24 horas cuidando de nós. Ele guarda o nosso sono. Por isso que o salmista, no Salmo 4, no verso 8, ele diz aí: em paz me deito e logo eu pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Na hora que nós dormimos, irmãos, nós estamos vulneráveis. Estamos completamente vulneráveis. Os judeus até interpretam o sono como sendo uma espécie de... você está morto naquele momento. Você está completamente apagado, vulnerável. Qualquer inimigo pode chegar e fazer o que quiser com você ali. E você ser tomado de uma surpresa nada agradável. Mas o Senhor guarda o nosso sono, porque Ele não dorme enquanto nós dormimos. Ou seja, o peregrino conta com isso. Ele conta com esta segurança da parte de Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele, o Senhor, está mais próximo do peregrino do que ele mesmo pode imaginar. Olha o verso 5 aí, que diz a palavra de Deus, que o Senhor é quem te guarda. Por quê? Porque o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele caminha ao lado do peregrino, ele está ao lado do peregrino, e este guarda, ele cuida não somente do peregrino, mas ele cuida do seu povo de um modo geral. É interessante, irmãos, o verso 6, quando ele diz aí: de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Você se lembra de alguma temática na Escritura que fala a respeito disso? Vamos lá em Êxodo, capítulo de número 13, olha só que interessante. Nós lemos Deuteronômio, capítulo 8, que resume muito bem a trajetória do povo de Deus até a terra prometida. E lá em Êxodo, capítulo de número 13, olha comigo aí, Êxodo, capítulo de número 13. Lembrando desse verso 6 do Salmo 121, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Talvez o autor inspirado do Salmo 121, ele tinha o Êxodo capítulo 13, a partir do verso 20 na sua mente, quando ele escreveu isso. Como é que Deus cuidava do seu povo na caminhada no deserto, até chegar à terra prometida? Verso 20 de Êxodo 13, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Olha o que diz aí, verso 21 e 22, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua, porque o Senhor se mostra presente ali. E o povo de Deus contemplava isso literalmente ali. E parece que o peregrino ele está se lembrando exatamente disso. É como se o peregrino estivesse pensando: Senhor, eu me encontro aqui como os meus irmãos do passado, que caminharam no deserto. Eu peço a tua segurança, o teu cuidado, a tua proteção, a tua presença conosco, assim como tu fostes com nossos antepassados. Meus irmãos, o que deve nos animar a permanecermos nesse caminho de dificuldades, que é a caminhada cristã sobre a terra, é a presença do Senhor conosco, da qual a pessoa bendita do Senhor Jesus é a maior manifestação desta presença divina no nosso meio. Deus está conosco, porque o Emanuel, o Deus conosco, Cristo Jesus, Ele prometeu que não nos deixaria. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, disse ele. É com ele que nós caminhamos. É com ele que o peregrino do Senhor caminha. É ele que vai à nossa direita. É ele que vai conosco. É ele que não permite que de dia o sol não nos cause dano e de noite a lua. Porque é este mesmo Deus que caminhou com seu povo lá no deserto durante 40 anos, é o mesmo que disse e prometeu a nós, dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o mesmo Deus, agora de uma maneira muito mais pessoal, na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, ai de nós, de confiarmos em nós mesmos.
Ai de nós se nós nos voltarmos para as nossas próprias habilidades ou qualquer coisa disso, nós estaremos condenados à morte. Ai de nós se nós quisermos caminhar nesta vida sem a presença do Senhor. Eu acho interessante que em uma das passagens em que Moisés está ali prestes a continuar a caminhada com o povo de Deus, o Senhor Deus já estava irado com aquele povo pecador e perverso que ele estava, chamado Israel, o seu próprio povo, em que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar o meu anjo, que vai junto com vocês, adiante de vocês. Qual é a resposta de Moisés? Se tu não fores conosco, Senhor, não nos faças arredar o pé deste lugar. Eu faço questão de tu ires conosco. Porque Moisés sabia disso, dos perigos que estavam adiante. E mais do que isso, Moisés sabia que o povo do Senhor era incapaz de caminhar por si só, sem a presença do Senhor, e iriam todos perecer no deserto. Eles não chegariam ao seu destino de modo algum. Meus irmãos, nós não podemos jamais abrir mão da presença do Senhor no nosso meio. Nós não podemos abrir mão jamais. Ai de nós, ai de nós. Quando nós olharmos para os montes, para a trajetória que nós temos diante de nós, devemos ser lembrados de que quem está conosco é aquele que criou os montes. É aquele que está acima dos montes. É aquele de quem diz a Escritura Sagrada, no Salmo 90, que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, ele já era Deus. É aquele que é infinitamente maior do que os montes. É o Criador dos céus e da terra. Precisamos ser lembrados nisso, meus irmãos, todos os dias. E é isso que deve nos animar. Nos momentos difíceis da nossa caminhada, nos momentos de escuridão, nos momentos em que nós atravessamos aquilo que os puritanos no passado chamavam de a escuridão da alma, em que tudo parece ser sombra, em que tudo parece estar oculto dos nossos olhos, devemos olhar para o Senhor e sermos lembrados que o Senhor está conosco. E quando a ansiedade tomar conta de nós, Ele está à tua direita. Ele está mais perto do que você imagina. Está mais perto. O Senhor não é alguém que está longe lá no céu. Ele está conosco aqui na terra. Ele está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Por isso, meus irmãos, é esta presença do Senhor no nosso meio, e tão somente isso, não é a nossa habilidade, mas é a presença do Senhor no nosso meio que nos garante a nossa chegada até o nosso destino. É com base nisso que, volte lá para o Salmo 121, que o peregrino então ele pode dizer nos versos 7 e no verso 8, ou seja, no verso 7 e no verso 8, baseado na presença do Senhor que está com ele, verso 7 e verso 8 diz aí: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, a ideia do texto aí, como fica de modo bem claro e perceptível, é a ideia de que o Senhor garante que ele vai chegar lá. A presença de Deus guardando o peregrino, guardando o seu caminho, livrando-o do perigo, ou de toda sorte dos perigos, é a garantia de que, de fato, ele chegará ao seu destino onde ele deseja. Ele sabe que uma vez que o Senhor está com ele, a sua vida, isto é, a sua alma, será guardada e protegida até o seu destino. Meus irmãos, assim ele pode ter a esperança e a expectativa de que ele de fato chegará até o lugar para onde ele está caminhando. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. O que temos aqui subentendido é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nos diz que em Cristo Jesus, uma vez que Ele está conosco e prometeu estar conosco até o fim, nós chegaremos até o nosso destino. Nós chegaremos até novos céus e nova terra. Nós chegaremos até aquele lugar. Meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar dos atropelos, apesar dos desânimos, apesar dos tropeços, apesar de tudo aquilo que nós enfrentamos no caminho,
quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados. E qual é o crente que nunca passou por um desânimo espiritual? Todos nós passamos. Se você nunca passou, aguarde que o seu momento vai chegar. Todos nós passamos por desânimo, todos nós passamos, e muitas das vezes chegamos naquele momento em que parece que não vale muito a pena ser crente, né? É difícil mesmo a caminhada. Por isso que eu digo que crente é a tropa de elite do mundo, não é para qualquer um, não. Não é fácil a caminhada, mas com Cristo no nosso meio, quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos desanimados em nossa caminhada, devemos nos lembrar daquele que vai à sombra à nossa direita, que nos disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, como se estivesse dizendo: estamos indo para lá, eu estou com você, eu estou conduzindo vocês para lá. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É Ele quem diz isso. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai, para onde nós estamos indo, imagina Jesus falando isso para você: há muitas moradas, já está tudo preparado ali, eu estou conduzindo vocês até lá. Meus irmãos, para aqueles que estão neste mundo tenebroso, neste mundo de tantos percalços como nós precisamos ser lembrados de que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, e a caminhada até a Nova Jerusalém, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que caminham com Cristo, a chegada até a Nova Jerusalém não é uma possibilidade, é certeza. Não se trata daquele que caminha, do peregrino que caminha com Cristo, a chegada até novos céus e nova terra, não se trata de, será que chegaremos lá? Não! Ele não deve indagar isso, mas ele deve indagar quando chegaremos lá. Não sabemos quando será esse dia, mas podemos ter a certeza da presença de Deus conosco, nós certamente chegaremos lá, porque Ele nos prometeu estar conosco, e Ele nos prometeu nos levar até lá, porque nenhum daqueles que caminham com Cristo, irmãos, Jesus prometeu isso em João capítulo 6, verso 39, nenhum ele perderá no meio do caminho, nenhum. O Senhor Jesus levará todos os seus a salvos até novos céus e nova terra. Não é uma possibilidade. O Senhor guardará a tua alma, guardará de todo mal, guardará tudo, nos levará seguros até o nosso destino final. Aquele que está com Cristo, meus irmãos, ele não pode jamais duvidar disso. Ele não pode jamais duvidar da presença de Deus com ele. Ele não pode jamais duvidar da promessa que Cristo nos fez de que nós chegaremos em novos céus e nova terra. E eu quero aqui já caminhar para uma conclusão desta mensagem e pensar acerca de cada um de nós, como tem sido a nossa caminhada sobre essa terra como peregrinos. Para aqueles que de fato são peregrinos do Senhor, a caminhada não é fácil. Se você está achando muito leve a sua vida, se você está achando muito fácil a sua vida, talvez é porque você não está caminhando no mesmo caminho dos peregrinos do Senhor. E aí você não é tomado de ansiedade, você está muito confortável nesse mundo que lhe pertence, nesse mundo que é seu. Talvez seja por isso que você não está tão incomodado, mas está acomodado a este mundo. Mas para aqueles que peregrinam ao lado do Senhor, o caminho proposto pelo Senhor, muitas das vezes, meus irmãos, essa caminhada pode ser cansativa, pode ser desanimadora, pode ser cheia de tropeços, de sofrimentos e tudo mais. O que eu tenho para lhe dizer é: não olhe tanto para o trajeto, apenas caminhe. Não olhe para os montes, olhe para aquele que está à sombra à sua direita. Olhe para aquele que está ao seu lado, olhe para aquele que caminha e está dizendo: vamos, estamos caminhando para lá. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu estou levando vocês para lá, até porque só Cristo pode nos levar até lá. Nenhum outro pode nos conduzir ao céu senão Cristo Jesus. Só Cristo pode nos conduzir até lá. Portanto, olhe para Ele, olhe para Cristo, que caminha ao nosso lado como a sombra à nossa
direita. Nós devemos buscá-lo em oração, derramar o nosso coração, como lemos no início deste culto, na sua presença, aguardando de fato o dia em que nós chegaremos na Nova Jerusalém. É o próprio Senhor quem vai ao nosso lado, é o próprio Senhor que nos conduz seguramente, ainda que sejam por caminhos difíceis de caminhar, Ele está ao nosso lado, meus irmãos. Todos os que em verdade estão em Cristo, isso que eu acho maravilhoso, e é nisso que eu descanso. Todos aqueles que estão em Cristo, a chegada aos céus não é uma possibilidade, é certeza. Quando? Não sabemos. Caminhe, apenas caminhe, e olhe para o Senhor que está com você. Mas só Cristo pode nos conduzir até os céus. Senhor Deus, nos abençoe e em nossa caminhada sobre a terra sejamos lembrados de que o Senhor está conosco. Quando nós elevarmos os olhos aos montes e temermos a trajetória como o peregrino temeu aqui, lembremos de que o Senhor que fez os montes está conosco. Ele caminha conosco. Amém? Vamos orar?